são os stories? Os stories são aqueles vídeos de 15 segundos que aparecem, né, que você pode compartilhar ali naquela bolinha que aparece aqui no Instagram e que eles duram 24 horas. Então eles têm um período de vida dentro do seu Instagram. E essa é uma ferramenta extremamente consumida. As pessoas consomem muito os stories. A gente precisa entender que no Instagram existem perfis de pessoas diferentes. Eu tenho no Instagram a pessoa que consome mais feed, eu tenho a pessoa que consome mais reels, eu tenho a pessoa que consome mais stories. Mas os stories têm um consumo maior do que o feed. O feed ele serve muito para ser a sua vitrine e fazer com que mais pessoas te sigam. Porém, é nos stories que você consegue fidelizar ali a sua audiência, fazer com que ela de fato se conecte com você, porque é um momento em que você se mostra mais como uma pessoa, você consegue gerar essa conexão maior, é como se a pessoa participasse do seu dia, ela se sente parte, ela se sente sua amiga, ela começa a gostar de você, ela passa a não gostar só do conteúdo que você fala, mas ela passa a gostar de você, de quem você é, e para isso não existe ferramenta melhor do que os stories. E os stories são excelentes para uma produção de conteúdo técnica também, e eu vou te mostrar como. Mas eu sei que a maior dúvida que as pessoas têm é, tá, mas o que eu vou fazer nos stories? E existem diversas coisas que você pode fazer ali. A primeira coisa é compartilhar o seu dia a dia. Você tem que pensar no story, como ele tem 24 horas, como se fossem 24 horas de fato de um dia. Se o seu story já começa de tarde, as pessoas ficam se perguntando, mas tá, o que ela fez no dia? Você tem que ter a ideia de tentar compartilhar com as pessoas a jornada do seu dia, a sua rotina, para que aí sim elas se sintam parte. Mas Mari, eu não gosto de ficar compartilhando minha vida nos stories. Vamos lá, gente, se eu fizer 40 stories no dia, que é muito, mas muito story, cada story tem 15 segundos, no máximo. Tem stories que nem chegam a isso, você pode gravar um story muito menor do que 15 segundos. Mas se você fizer um story de 15 segundos, 40 stories de 15 segundos, no final você vai ter mostrado 10 minutos do seu dia, que tem 24 horas. 10 minutos! Olha isso! Gente, não é nem uma hora do seu dia, não é nem meia hora do seu dia. As pessoas acham que elas ficam mostrando muita coisa ali, mas na verdade elas estão mostrando isso aqui do dia e ainda mostram o que querem. Então, é bem legal que você compartilhe com as pessoas o seu bastidor, a sua vida, a sua jornada, o que você faz. Ah, Mari, mas a minha vida não é interessante. Talvez ela seja muito mais interessante do que você acha. E pensando nessa ideia de uma novelinha, de uma jornadinha. Então, começa de manhã dando um bom dia, depois o que você fez na parte da tarde, depois o que você fez à noite. E você também dividir os seus stories entre manhã, tarde e noite é bom, porque se você faz muito story no mesmo horário, a sua bolinha só aparece para a pessoa primeiro uma vez. Depois que a pessoa consumiu aqueles stories, você passa pro último da fila. E aí, como você não vai fazer mais, você fala assim, já fiz muitos stories, hoje fiz 10. Mas você já foi pro final da fila, você não vai aparecer para aquela pessoa de novo. O que a gente quer como produtor de conteúdo é tempo de tela. A gente precisa ter tempo de tela com as pessoas precisam ver a gente. Quanto mais elas ficam vendo a gente, mais a chance delas quererem comprar alguma coisa que a gente tem para oferecer. Então a gente precisa buscar tempo de tela da nossa audiência. Então você tentar criar essa jornada, essa historinha do seu dia. Um outro ponto importante também é que cada assunto que você abordar, você depois tentar mudar o cenário, mudar onde você está. Porque se você grava todos os stories, se eu gravasse aqui todos os meus stories nessa parede rosa o dia inteiro, ia aparecer pra pessoa que eu tô falando da mesma coisa. Por mais que eu tenha gravado em horários diferentes, a pessoa não sente que houve uma ruptura de tema. E se ela não gostou daquela temática que eu tô abordando, ela simplesmente vai pegar e sair e não vai assistir o restante. Então, uma vez que você encerrou um tema, é legal você pelo menos mudar de ângulo. Se eu tivesse aqui, ó, e eu tava aqui, de repente eu tô aqui, eu já mudei o ângulo. Vocês têm que pensar que story tem que ser algo dinâmico, o story é de consumo rápido e a pessoa, ela tá ali vendo vários stories. O seu story tem que chamar uma atenção pra de fato ela querer ficar ali. E pensando nisso, é importante você sempre escrever minimamente tópicos daquele assunto que você tá falando, porque a maioria das pessoas consome o story no mudo. E para ela decidir se ela quer escutar ou não, ela precisa saber sobre o que você tá falando. Você já não pulou vários stories de pessoas que estavam falando, simplesmente falando pra tela, e você não sabia do que elas estavam falando, você não se interessou e viu aquele tanto de story e passou pro próximo? Isso acontece muito. Então é bem importante você dar um destaque, pelo menos da temática do que você está abordando, para que a pessoa fale assim,
Tá, interessante, deixa eu ver isso que a Mari tá falando. Pum, liguei o som e resolvi escutar, de fato, o conteúdo que a Mari tá produzindo. E outra coisa que as pessoas gostam muito de consumir é bastidores do seu dia. Eu vendo um curso sobre criação e venda de infoprodutos. Eu trabalho vendendo cursos online, essa é a minha profissão. Tenho uma empresa de educação online. As pessoas querem saber o que acontece na vida de uma pessoa que trabalha vendendo cursos, que tem uma empresa de educação online. Então é legal eu mostrar para as pessoas como é que é o meu dia a dia de trabalho, o que eu tô fazendo no meu trabalho. Compartilhar jornada. O compartilhar jornada é muito importante. Compartilhar jornada, compartilhar bastidores, o que você está fazendo, os projetos, para que as pessoas se sintam parte e entendam como é que funciona a dinâmica do meu dia a dia. Isso vai conectar muito as pessoas a você. Vai tornar os seus stories, a narrativa que você aborda diariamente, interessante. Então compartilhe seus bastidores, compartilhe a sua jornada. As pessoas gostam de ver isso. E o story também é um espaço para você transformar situações do cotidiano em conteúdo. Então, se aconteceu alguma coisa com você, você traz contexto para trazer alguma temática da produção de conteúdo que você aborda. Então, vamos supor, eu falo de marketing digital, eu falo de criação de infoprodutos, de lançamentos. Então, às vezes, se eu estou vivendo alguma coisa, né, tá acontecendo alguma coisa no meu dia, e dentro desse contexto eu posso trazer essas temáticas, eu tenho que aproveitar isso e trazer essas temáticas. E gravar stories em vídeo, gente, é hábito. Eu falo que gravar story é igual escovar dente. Tem que virar algo natural para você. Quando eu comecei, não era algo natural para mim. Eu vou colocar para vocês aqui no material dessa aula o primeiro story que eu gravei para vocês verem que é porcaria. E para ele sair, meus amigos, eu gravei foi muito, viu? Mas a repetição que faz com que a gente fique bom em alguma coisa e, inclusive, que aquela coisa se torne natural, que faça parte do que a gente faz. Quando você começou a escovar dente, quando você era criança, sua mãe, o seu pai ou a pessoa que te criou, não ficava lá com você assim, ô menina, é assim que escova dente. E amanhã, no dia seguinte, você já estava lá escovando dente. No outro dia, você estava lá escovando dente. Não, no outro dia ela teve que falar assim, ô menina, vai escovar dente. Ah, não quero escovar dente. Aí você escovou de manhã à noite, você esqueceu, dormiu sem escovar dente. Fala, esqueci de escovar dente. Por quê? Porque não era natural. Hoje, de tanto você repetir, aquilo ali virou um hábito pra você. Não tem como você acordar e não ir pro banheiro e escovar dente. Ou você deitar pra dormir sem escovar dente. A não ser que você seja uma pessoa porca, espero que você não seja uma pessoa porca. Mas se você não for uma pessoa porca, você tem esse hábito de escovar os dentes. E é isso que os stories têm que virar. No início, você esquece de gravar os stories. Mas depois você fala assim, não, deixa eu compartilhar isso aqui. E aí vira natural, fica natural. Mari, tenho vergonha. O que você vai fazer? Você vai começar gravando só pra você. Você vai gravar durante 7 dias. Você vai abrir no espaço que você estiver sozinho, gravar e guardar no seu rolo de câmera. Você vai ver a diferença do primeiro dia pro último dia. E você vai sentir aquilo ali um pouco mais natural, que vai começar a fazer parte do seu dia. Tenho vergonha de gravar na frente do meu marido, tenho vergonha de gravar na frente do meu namorado, da minha mãe. Não tem problema. Começa gravando longe dessas pessoas e depois, na hora que você já estiver ali tranquilizado, familiarizado com aquela informação pra você, aí você pode gravar na frente de outras pessoas, porque você vai achar isso muito mais natural. É prática, gente. É prática e repetição. E você também não precisa ficar aparecendo o tempo todo, você não precisa gravar vídeos o tempo todo. Inclusive, nem é recomendável que você só produza conteúdo em vídeo. O ideal é que você também produza conteúdo em texto. Então, às vezes, você gosta mais de escrever do que falar. Então, você pode produzir um conteúdo em texto. Você pode colocar ali, né, contar, por exemplo, como foi o seu dia utilizando imagens, utilizando texto. E você pode explorar as ferramentas que existem dentro do próprio story, como, por exemplo, a caixinha de pergunta. A caixinha de pergunta é uma ferramenta excelente para que nós possamos produzir conteúdo para o nosso nicho. Só que o que acontece muito? Mari, eu abro a caixinha de pergunta e ninguém manda pergunta. Por que isso acontece? Porque você não gerou contexto para a pessoa para você abrir a caixinha de pergunta. Você simplesmente foi lá, abriu, começou o dia tacando uma caixinha ali dentro. Como a caixinha naturalmente é pergunte, né? Faça uma pergunta. A pessoa não sabe o que perguntar simplesmente porque ficou amplo demais. Você não deu um direcionamento para ela. E aí ela fica na dúvida, qual pergunta que eu vou mandar? Muitas vezes a gente deixar as coisas abertas demais faz com que eu trave a pessoa que está do outro lado. Você não já deixou de perguntar na caixinha de pergunta de alguém porque você simplesmente não sabia se aquela pergunta que você tinha para fazer era para ser enviada naquele momento? Ou porque você ficou assim, mas o que será que eu pergunto? Então é interessante você direcionar a pessoa na caixinha de pergunta.
Às vezes você começa o dia falando de alguma coisa, você traz um contexto e depois abre uma caixinha de pergunta que vai estar ligada àquele contexto. Como, por exemplo, nossa, hoje eu vou ter uma gravação aqui do curso, já tá tudo aqui arrumado, deixa eu sentar aqui. E agora bora de pergunta. Me conta aí quais são suas principais dificuldades na hora que você vai fazer algum tipo de gravação. Eu dei um direcionamento para aquela pessoa. Ou você pode utilizar também, né, você deu esse contexto e depois abriu uma caixinha de perguntas mais genérica, mas pelo menos você deu uma contextualizada do seu dia para aquela pessoa. Ou então você pode colocar em volta da caixinha de pergunta temáticas, para que a pessoa saiba mais ou menos do que ela pode te perguntar. Eu poderia colocar marketing digital, infoprodutos, lançamentos, produção de conteúdo, faça a sua pergunta. Então a pessoa já tem ali um direcionamento. E uma outra caixinha de pergunta bem interessante é o me dê X que eu te dou Y. Então você fala especificamente para a pessoa para te dar alguma coisa. Uma caixinha de pergunta que eu uso nesse sentido, me dê um nicho que eu te dou um produto digital. Então a pessoa vai me dar uma coisa específica e ela sabe o que ela vai receber de mim. E essa caixinha especificamente, ela é excelente pra gente fazer estudo de persona, porque basicamente eu tô pedindo uma dor para eu dar uma solução. Então é bem interessante ali vocês pensarem nessa ideia dessa caixinha de pergunta. E você pode também trabalhar a caixinha de pergunta como verdade ou mentira, ligada ao seu nicho. No final de semana você pode trabalhar aquela caixinha tudo menos trabalho, para aí ter uma conexão mais pessoal com a sua audiência. Então você pode explorar vários tipos de caixinha de pergunta. E se mesmo assim ninguém estiver te perguntando, você mesmo pode mandar perguntas para sua caixinha. Nossa, Mari, como assim? Que absurdo, as pessoas fazem isso? Fazem, e fazem demais. Até grandes players, na hora que eles querem direcionar aquela caixinha de pergunta. Por quê? Muitas vezes as perguntas vão ser direcionadas a partir da primeira pergunta que você responde. Então você foi lá e respondeu uma pergunta. Aí a pessoa viu a pergunta que foi feita, a resposta que foi dada, ela volta e manda uma pergunta na caixinha. Isso acontece muito. Por quê? Porque a pessoa não tinha um contexto. A partir da resposta de outra pessoa, ela teve um contexto, ela volta e vai lá perguntar. Então sim, você pode mandar perguntas para você mesmo, não tem problema nenhum, não. As pessoas não vão saber disso. E nisso você pode estar ajudando a sua audiência a tomar essa liberdade de te perguntar. E é interessante você mesclar as respostas das caixinhas, tanto com textos, quanto com imagens, quanto com vídeos. E aí é só você encontrar os formatos que mais funcionam aí pra você. E além das caixinhas, você pode utilizar as enquetes, o quiz. Isso é bem interessante para trazer dinamismo e elementos para dentro dos seus stories. E além desses elementos que eu falei, que eles são já interativos, então a pessoa vai interagir de fato com os seus stories, você pode utilizar elementos para gerar proximidade. Então vamos supor que você postou uma foto e você tá de manga comprida. E aí a pessoa que tá lá em outro lugar que não tá fazendo frio vai olhar e falar assim: nossa, a Mari tá com frio. Além da foto de moletom, eu colocasse a temperatura e o local onde eu estou, né, a cidade que eu estou, isso faria com que o meu seguidor sentisse mais o que eu estou sentindo. Ele ia falar assim: tá frio porque tá fazendo ali, ó, 17 graus. Então ela tá sentindo frio por causa disso, porque tá fazendo frio lá. Então esses elementos que o próprio Instagram te disponibiliza nos stories, eles servem muito para fazer com que o seu seguidor sinta aquilo que você tá sentindo. Quanto mais elementos você traz dentro do seu story, melhor. E por fim, o Story é uma excelente ferramenta para que você possa criar rituais com a sua audiência e quadros. Então você pode ter quadros nos seus stories que acontecem, por exemplo, toda segunda-feira, toda quinta-feira, e que as pessoas já esperam alguma caixinha de pergunta específica. Trazer o exemplo da Malu Perini. A Malu Perini toda segunda-feira abre uma caixinha de pergunta que é o Me Conte um Segredo. Quando ela não abre aquela caixinha de pergunta, a audiência dela fala: ai, cadê o Me Conte um Segredo? Por quê? Porque virou um ritual entre eles e é um quadro fixo. E isso ajuda ela na produção de conteúdo, porque ela não precisa ficar pensando demais, tipo, ai, que conteúdo que eu produzo hoje. Quando você já tem um quadro, você tem mais previsibilidade para organizar a sua produção de conteúdo e mais previsibilidade da sua audiência do que esperar do seu conteúdo. Então, utilize os stories para criar esses quadros, porque isso é bem eficiente com a sua audiência. E também rituais. Já que eu usei o exemplo da Malu Perini, eu vou usar o exemplo do Bruno Perini. O Bruno Perini, ele começa o dia nos stories dele com o pés no solo, ele tira uma foto do pé dele na grama,
E vitamina D, ele tira uma foto dele tomando sol. Aquilo ali é um ritual, então as pessoas já esperam que os stories dele vão começar daquele jeito. Então é legal, às vezes você tem um ritual ali do café, um ritual de alguma coisa que você faz toda manhã, ou que você faz uma vez na semana, enfim, coisas que se repetem para criar previsibilidade na sua audiência e fazer com que ela queira ver. Que ela fale assim, ai, hoje tem isso nos stories da Mari, deixa eu ir lá ver o que tem lá nos stories da Mari. E isso é muito bom pra gerar essa conexão com a sua audiência, porque quando você não faz, você vai ver, eles vão te cobrar. Se eles gostarem, eles vão querer ver mais daquilo ali dentro dos seus stories. E por fim, aproveitando que eu dei esse exemplo do Bruno Perini, é muito importante o jeito que você começa os seus stories no dia. Isso vai dar muito a linha do nível de engajamento que você vai ter. Então não comece o dia repostando outra pessoa, por exemplo. Começa sempre com um conteúdo mais intencional para fazer com que a pessoa queira ver o restante dos seus stories naquele dia. E, obviamente, os stories são uma excelente ferramenta para você compartilhar provas sociais do seu curso, então compartilhar os seus alunos que estão te postando e também para você vender, né? Então você pode utilizar os stories como uma ferramenta de venda também, usando e abusando daquele link lá que agora está disponível para todo mundo. Então, se o seu carrinho está aberto, é um local de você tirar dúvidas da audiência, quebrar objeções com a sua audiência, conversar com a sua audiência e lembrar ela o tempo inteiro que o seu carrinho está aberto, que o seu produto está à venda. Então é uma ferramenta também que você vai utilizar para vender, porque muitas vezes a sua audiência vai estar muito mais conectada nos seus stories do que no seu feed. Então é importante que você traga essa venda também para dentro dos seus stories.